Meus amigos aqui na casa do Faustino Cunha, meu querido Faustino, né, Faustino? E a gente poder bater um papo com você sobre política aí. Como é que você está acompanhando todas essas nuances, essas declarações de secretário e acaba também denúncias? Já começa já esquentando a política com você. Você que é muito experiente, cabelo branco, mas que tem uma experiência e um vigor em relação à política, né, Faustino? Como é que você enxerga tudo isso aí? O que você pode falar sobre esse assunto? Até mesmo você dando uma dica também, aproveitar a oportunidade e dar uma dica para o próprio gestor Genivaldo Eulino. Bom dia. Ô, Marco, bom dia. É uma satisfação estar falando aqui em seu programa. E efetivamente, você disse uma coisa, eu sou, por exemplo, uma pessoa que desconhecido da política. Eu conheço, e com especialidade a política de Santo Antônio de Jesus, eu conheço porque fiz parte com 13 anos e tenho 90. Aí foi passando por todos os prefeitos, por sinal, todos os prefeitos de Santo Antônio de Jesus, de 50 para cá, ou seja, há 40 anos, almoçaram em minha mesa. Isso eu conheço a política de São Antônio, tudo. Agora, nunca vi tanta fofoca como nessa política agora. Eu até costumo coisa assim que me traz surpresa, porque eu sou muito amigo do secretário De trânsito? de trânsito e até eu acho isso estranho, não sei até que ponto chegou, ou que ponto vamos chegar nessa situação que você está ouvindo aí, porque hoje é a voz da cidade, é a preocupação pela situação do trânsito, é funcionário envolvido, é licitação mal feita. Então parece isso nunca aconteceu em São Antônio de Jesus, por incrível que pareça. Não deixou de ter alguma, porque não pode existir política sem fofoca, nem comércio sem pichincha. Isso é uma frase que eu disse a Antônio Carlos em 54. E ele gravou isso, ele dizia isso também. Mas foi eu que levei para ele. Vou dizer, em 54, quando ele foi candidato a deputado a primeira vez. Mas hoje a fofoca de São Antônio de Jesus está fora do contexto. Porque da expressão de verdade, não é mais fofoca. Pelo que você vê aí. Então, o que acontece? Nós ficamos tristes nisso, numa terra como é a nossa, Santo Antônio de Jesus. Eu, por exemplo, não tenho inimigo. Tenho adversários políticos, porque sempre fiz política, sempre gostei de fazer, mas quando desço do palanque, acaba toda inimizade. Aí passa a lutar por Santo Antônio de Jesus. Claro. Mas o que eu estou vendo hoje, coisa difícil, lastima até essa situação. Me dou muito bem com o Bittencourt, era amigo do pai dele, essa coisa toda. E fico triste do que aconteceu em São Antônio de Jesus. Não só houve aquele problema da Secretaria de Saúde, também fiquei triste, porque Leonel é um rapaz bom, profissional, um cara direito que veio para São Antônio de Jesus, eu era vice-prefeito de Cicino, e então foi uma pessoa que sempre militou no grupo político de Santo Antônio de Jesus, e apareceu aquela, vamos dizer, aquela arbitrariedade na Secretaria de Saúde que deixou a gente, vamos dizer assim, parado, sem poder dizer nada. Agora vem no trânsito e vem no serviço na empresa de limpeza pública. Isso são coisas que é preciso se pensar muito. Porque eu, por exemplo, não tenho, não vou dizer a você que estou por dentro da história, porque nunca procurei ver. Eu não votei em Genivaldo, me dou com ele, gosto dele, não votei em Genivaldo, votei em Rogério Andrade. E continuo no mesmo grupo, hoje eu sou ligado ao Valdo Rosa, e então pouco olha essa situação. Mas a gente é forçado a ouvir, porque a toda hora existe uma conversa nos nossos ouvidos e contando a história que está acontecendo em São Antônio de Jesus. Eu gostaria que vamos chegar a uma conclusão. Certamente vão apurar, eu tenho interesse que seja apurado isso, e que não venha, vamos dizer, para encaminar ninguém. E que todo mundo seja a expressão da verdade. Agora, se não for, eu vou ficar triste. Porque eu digo isso vaidosamente. Eu sou destituído de vaidade, mas eu sou um funcionário público. Ninguém, nem político, nem empresário, tem a ousadia de dizer: eu dei um centavo a Faustino. Eu digo isso abertamente.
Eu quero que uma pessoa venha em minha frente e diga, bom, eu já lhe corrompi. Não. Eu até aceito. Eu, por exemplo, eu já vi coisas que não matei o veado, nem deixei a onça com fome. Agora, mas o que acontece? Sempre cumpri a minha obrigação dentro dos princípios da lei. Sempre fui assim. E continua assim. Agora, essa situação que está acontecendo em São Antônio Jesus, eu fico triste. Porque eu tenho 90 anos. 70, 80 anos já militando na política, porque com 13 anos eu subi num palanque de fraga na fazenda de um tio meu, era o tio de Almeida Sampaio, com 13 anos de idade, subi num palanque político. Daí, fui gostando da política, até hoje ela reina no sangue. Eu me lembro uma época que eu nunca queria ser candidato a nada. Mas fazia política. Eu gostava, por exemplo, de ser aquela macaca de auditório, né? De ficar lá batendo palma pro político, essa coisa, me entusiasmava. Era mesmo torcedor de futebol. Eu tinha aquele entusiasmo. Porque você, às vezes, não joga futebol, mas a maioria, todo mundo é torcedor, briga pelo Bahia, pelo Vitória, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, e aí sucessivamente. E eu sempre fiz isso. Aí me insistiram para eu sair candidato, Cicino Pinto de Queiroz. Saí vice dele e eu terminei aceitando, foi um acordo feito aqui na minha sala, isso em 76. Passou, mas eu precisava ter o teto de secretário, que eu era funcionário público, se eu continuasse na polícia, ia me aposentar ganhando R$2.000, ou uma fração dessa. Eu aí abandonei a política e fui cuidar da função de fiscalizar, para conseguir o teto de secretário, fazer X ponto que existia naquela época para ter o teto de secretário. O tempo passou. Em uma da candidatura de Oswaldo Rosa, eu saí candidato a vereador. Me elegi vereador. Fui candidato a segunda vez, fiquei na primeira suplência. Depois fui candidato a vereador, perdi as eleições. Fui candidato, quando em 70 e em 82, fui candidato a prefeito. Perdi a eleição para Renato Machado por 400 e poucos votos. Mas continuo do mesmo jeito, alegre, contente, lutando pelos interesses e o crescimento de Santo Antônio de Jesus. Fico triste quando vejo essas coisas, porque não faz parte do meu caderno, do meu princípio, essas, vamos dizer assim, essas fracaturas que comentam-se na cidade de hoje. Porque isso é um dos maiores absurdos para a nossa querida Santo Antônio de Jesus. Então, vamos ver, vamos para frente, vamos apurar para ver onde está a verdade e vamos continuar trabalhando pela defesa e pelo crescimento, pela grandeza dessa terra que me serviu de berço.